comigo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11 e 12. Estas palavras: por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Bem, o tema da nossa meditação nesta manhã é promovendo saúde espiritual na igreja. Nós damos continuidade às nossas meditações sobre a doutrina da igreja e a natureza da igreja, para lidar nesta manhã em particular com o relacionamento do crente e o seu pastor, o pastor e o crente com o crente, membros entre si. E que palavras tão tremendas são essas do apóstolo Paulo. Queridos, isso tem em vista a saúde espiritual da igreja, do povo de Deus, nesta jornada juntos para a eternidade. Você sabe muito bem sobre esta carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Provavelmente a primeira carta inspirada de Paulo escrita. A primeira igreja na Europa foi a igreja de Filipos, obviamente, quando Paulo chegou àquele lugar, a conversão de Lídia, então a formação daquela igreja em seu lar. E então, na sequência, Tessalônica. Paulo escreve esta carta aos irmãos da igreja de Tessalônica, provavelmente por volta do ano 50, 51 do primeiro século, mais ou menos 9 a 10 meses depois de ele ter iniciado aquele trabalho, saído daquela igreja em direção à igreja de Corinto, para o início do trabalho em Corinto. Você se recorda também que muitas pessoas foram salvas, tanto judeus quanto gregos, e aquela igreja foi formada, uma belíssima igreja, uma igreja tão recomendada na palavra de Deus, assim como todas as igrejas do Novo Testamento. Às vezes você ouve coisas muito nécias de certos líderes no meio evangélico reformado. Há um desejo muito grande no coração do povo de Deus de servir ao Senhor, de santificar a sua igreja, de nos moldarmos segundo a palavra de Deus, tendo em vista o modelo neotestamentário da igreja do Senhor. E é possível de fato termos uma igreja nos moldes da igreja do Novo Testamento, porque o Senhor é conosco e porque nós temos um modelo. E às vezes certos líderes nécios reclamam dizendo: você quer ser uma igreja neotestamentária? Isso é impossível, isso é idealismo, isso é romantismo. Qual é a igreja que você quer copiar? Igrejas como a de Corinto, igrejas como a de Filipos, tanta bagunça, tanta desordem. Mas, ó queridos, essa não é uma verdade. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo recomendando tantas igrejas ali em Apocalipse, a igreja de Esmirna, tão bela, tão gloriosa, tão firme na palavra. E essas igrejas eram igrejas saudáveis, eram igrejas que tinham certas dificuldades e que por alguns períodos passaram por dificuldades, mas o Senhor lidou com elas e as fortaleceu. Se você pensa sobre a igreja de Corinto, uma igreja tão tremenda, a igreja que tinha todos os dons do Espírito, uma igreja vigorosa, uma igreja fiel, altamente recomendada pelo apóstolo Paulo, que os louva por tantas razões, mas que por um breve período de tempo passou por algumas dificuldades, mas sendo exortados pelo Senhor através de Paulo, renovaram seu compromisso, lidaram com o erro e a indisciplina naquela igreja e voltaram a ser fiéis no Senhor. Assim, este é o caso também da igreja de Tessalônica, uma bela igreja, uma igreja formada por Cristo, feita de homens e mulheres como você e eu, pessoas que amam ao Senhor, que se firmam na palavra, que desejam honrá-lo. Assim nós nos voltamos nesta manhã para esta igreja gloriosa de Tessalônica, tendo em vista a saúde espiritual daquela igreja. E nós queremos considerar algumas poucas exortações de Paulo para aquela igreja. São todas aqui nesses primeiros versículos e na sequência deste capítulo de número 5. Bem, nós não iremos considerar toda a carta, nem todo o capítulo nesta manhã, porque aqui neste capítulo em particular há pelo menos 16 exortações, grandes exortações para a saúde espiritual de uma igreja. São exortações fundamentais, vitais para a saúde de qualquer e toda igreja ao longo da história até o final. Nós queremos atentar para isso nesta manhã. Na verdade, essas exortações começam no capítulo 4, onde Paulo diz no versículo 1: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. E aqui ele segue esta longa lista de exortações, que vai até o capítulo 5 e até o final deste capítulo. Nosso tempo hoje nos permitirá concentrar apenas nos versículos 11 a 15 do capítulo 5, onde há aqui um sumo de exortações tão gloriosas para nós como igreja. Nós começamos aqui no versículo 11 do capítulo de número 5. Olhe comigo aqui: porque por isso, diz Paulo, exortai-vos uns aos outros
e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Vocês já estão fazendo isso, como também já o fazeis. Sigam em frente. Exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. Paulo está falando aqui sobre um dever, e esse é o dever da edificação mútua entre o povo de Deus. A responsabilidade que nós temos, então, a partir do versículo 12, ele fala sobre o relacionamento dos crentes com seus pastores. Vamos começar no versículo de número 11. Exortação ao número de deveres entre o povo de Deus na comunhão da igreja. Veja o que ele diz outra vez. Por isso, exortai-vos uns aos outros. Que palavras, não é? Esses deveres, meus irmãos, que vão ser delineados aqui, eles só podem ser realizados em um contexto de pessoas que estão, de fato, ligadas umas às outras. Exortar, admoestar, edificar, tem visto um grupo de pessoas organicamente unidas com um propósito, que se reúnem para estar juntos. É somente neste contexto de pessoas ligadas umas às outras que uma exortação como esta faz sentido. Eu posso exortar meu irmão, ser exortado por minha irmã, e nós nos exortamos mutuamente porque estamos juntos, com o mesmo propósito e a mesma fé. E esta ideia. E a primeira grande exortação deste versículo está aqui. O primeiro grande princípio, na verdade, é este: exortai-vos uns aos outros, diz o apóstolo. Essa palavra também pode ser traduzida corretamente como confortai-vos. Confortai-vos uns aos outros mutuamente. Exortai-vos, confortai-vos. E esse é o nosso grande dever. É o dever do povo de Deus que anda junto, de exortarmos-nos mutuamente, de oferecermos uns aos outros consolo, exortação por meio de palavras. Bem, pessoas que sabem confortar-se a si mesmas através do uso da palavra de Deus, também estão aptas a confortarem outras pessoas pela palavra de Deus. E essa é a ideia aqui. É através do nosso conhecimento da palavra, da maneira como o Senhor lida conosco, que nós podemos oferecer também a outros irmãos este conforto. Lá em 1 Coríntios, por exemplo, no capítulo 1, versículo de 3 a 4, Paulo diz essas palavras no mesmo contexto do conforto, do encorajamento. Paulo, ele diz no versículo 3, graça a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Veja o versículo seguinte. Como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, e esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor. Que palavras interessantes, não é? Se você voltar comigo para o capítulo, a carta seguinte agora, para o capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1 agora. Veja o versículo 3, isso está corroborando com o que ele diz na primeira carta. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, e o Deus de toda a consolação, que nos consola, encoraja, conforta, em toda a nossa tribulação. Agora veja a demonstração disso entre os crentes, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Você percebe, no contexto de uma igreja que vive para a glória de Deus, onde cada crente recebe dons espirituais na conversão, é isso que ele diz em 1 Coríntios, passando por situações várias, amando e estudando a palavra de Deus, nós somos preparados para este conforto mútuo, para essa exortação mútua. Bem, meus amigos, a maneira como nós somos confortados ou encorajados pelo Senhor é a maneira como nós devemos oferecer encorajamento, conforto, edificação mútua entre uns com os outros. E para fazer isso, nós precisamos conhecer bem a palavra de Deus, conhecer as grandes promessas da palavra, que fortalecem o nosso coração no meio das dificuldades, conhecer e meditar naquelas passagens onde o Senhor dá conforto ao seu povo, aos seus servos, ter essas palavras, essas passagens, entesouradas em nossa mente, escritas em algum lugar, observar a maneira como Deus lida conosco, extraindo da palavra de Deus o nosso consolo em muitas e muitas situações, usando a palavra de Deus, como nós temos visto nesses últimos estudos. Então nós podemos também prover
conforto uns aos outros e exortação uns aos outros. Lembre-se disso, o Senhor te consola, te fortalece pelo teu bem, em tua necessidade, você ora a Ele, mas Ele faz isso também te treinando através de situações, não te tirando dela, mas te confortando através dela, para que aprendendo essas questões você possa também auxiliar a outros irmãos na fé. Essa é a maneira como Deus nos treina. Ele ouve o nosso clamor no momento da necessidade, Ele lida conosco através das questões, das perplexidades, das provações, e conforme nós passamos por ela, pelo suporte e conforto do Senhor, nós somos treinados agora para, na casa de Deus, também exortarmos ou confortarmos uns aos outros. É assim que o Senhor lida conosco. Ele não simplesmente nos tira, muitas vezes, das provações, tantas vezes Ele nos livra de dificuldades grandiosas, mas normalmente Ele nos leva através dela, nos mantendo e nos preservando através dela, a nossa fé, o nosso testemunho, nos aproximando mais dEle, confortando o nosso coração, para nos treinar também, para andarmos juntos, para permanecermos juntos, para edificarmos uns aos outros. E essa verdade transparece aqui. Mas veja o segundo termo, nesse versículo 11. Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. A figura no grego aqui é de uma construção. A edificação de uma casa, por exemplo. Edificar, construir, erigir, levantar. Edificar-nos mutualmente. Essa é a ideia. E o nosso convívio, é isso que deve acontecer entre os crentes. Nós devemos buscar e agir para a edificação, para a construção individual uns dos outros. Aqui está meu irmão, minha irmã e meu convívio pessoal com ele, com ela, na igreja, na rua, onde quer que nós estejamos. Em minha conversação, minha maneira de agir, eu desejo edificar a sua vida. Eu quero conferir algo da palavra de Deus, ou alguma experiência do meu convívio com o Senhor, da maneira como Ele lidou comigo, para a edificação deste irmão, para a edificação desta irmã. Em minha mente, como um crente, eu mantenho essas questões. Nós vamos tomar um chá junto, nós vamos conversar. Eu quero edificar meu irmão, minha irmã. Quero falar palavras que sejam para a edificação, para a construção do seu caráter, para a sua firmeza na fé, para a sua esperança da glória eterna, para amar mais ao Senhor, para se desenraizar mais deste mundo, para andarmos juntos na fé, construindo, edificando uns aos outros em cada momento que estamos juntos. E o que isso quer dizer? Bem, isso quer dizer de uma maneira bem prática, exatamente isso que foi delineado, que em nossas conversações, seja ao final do culto, no corredor, onde estivermos parados para conversar sobre um assunto e batermos papo, realmente conversar, que hajam elementos espirituais em nossa conversação. Que hajam elementos que edifiquem de alguma maneira, que não seja apenas conversa superficial, que se perca no ar, mas que haja algum elemento que seja para edificação do meu irmão, da minha irmã. Eu imagino que a maioria de nós aqui somos bons conversadores. As nossas conversações são engajadoras, são interessantes, são proveitosas, mas deve haver, meu irmão, minha irmã, um elemento espiritual, um elemento edificante de algum tipo em nossa conversação. Você não precisa necessariamente estar falando sobre uma passagem bíblica em tua conversa com teu irmão, tua irmã. Você poderia estar relatando uma experiência de como Deus lidou com você, como Ele ouviu uma oração tua numa situação similar pela qual a pessoa está passando, ou a experiência de outro crente em Jesus Cristo, como Deus tratou, lidou com a sua vida. Mas de uma maneira ou outra, nós devemos estar edificando uns aos outros na fé, no crescimento espiritual. Pode ser alguma verdade da fé, sim, compartilhando uma doutrina. Pode ser um testemunho de conversão de alguém, aquilo que Deus tem feito na igreja recentemente, através de vidas, trazendo vidas ao conhecimento da verdade. Ou talvez possa ser uma crítica negativa do mundo, não é? Do mundanismo, eu quero dizer, e dos seus maus caminhos. Porque nós estamos edificando uns aos outros positivamente na fé, mas nós também devemos edificar uns aos outros no discernimento espiritual. Em discernir o erro, em rejeitar o erro. Claro que a nossa conversa não deve ser todo o tempo uma conversa nesse sentido, negativa ou crítica apenas. Sim, há um elemento crítico, quer dizer racional, não é? De compreender e discernir entre o erro, entre o certo e o errado. Mas a nossa conversa deve buscar edificar uns aos outros. E se nós não fazemos isso, bem, há momentos em que nós somos levados pelo mundanismo, especialmente os novos na fé, estão crescendo no caminho do Senhor. Em nossa conversação, nós devemos edificar,
Você não precisa necessariamente falar, bem, minha irmã, deixa eu edificar você agora, nada disso. Através da tua conversa, através do teu bate-papo, traga experiência, traga as respostas da palavra de Deus, explique uma doutrina, mesmo que de uma maneira indireta, não é? Busque edificar, busque fortalecer, ver a pessoa, o irmão, a irmã na fé, saindo de um estado assim para um estado mais elevado, mais firme, mais pronto, amando mais ao Senhor, servindo melhor ao Senhor. E em nossas conversações, nós falamos sobre as atividades da igreja, porque essas coisas estão em nossos corações. A conversão das crianças, o evangelismo nas ruas, o porta a porta, a obra do Senhor. Nós falamos sobre as frentes de evangelismo. Nós estamos preocupados em edificar, em construir uns aos outros. Essa é a igreja do Senhor Jesus. E Ele moldou, Ele criou a sua igreja para que funcione assim. Nós não somos aqui meramente um púlpito e uma audiência e pessoas deslocadas, separadas umas das outras, que se dispersam para os seus lares, como muitas congregações. É triste ver que há muitos por aí que têm um título de igreja, mas que não são igreja. Há tantos aspectos de uma igreja que não existem ali. A palavra de Deus muitas vezes não está ali, nem o evangelho. E às vezes você ouve certas pessoas. Recentemente um taxista estava dizendo, estou cansado de ir naquela igreja ali, naquela avenida, essa pessoa que senta do meu lado, parece que não toma banho direito, e aquela outra pessoa ali, e fala alto, e aquele outro ali, e você percebe que ninguém conversa com ninguém, cada um vai lá egocentricamente buscar uma bênção individual, mas não há um contato orgânico entre as pessoas que têm uma mesma fé, em um mesmo serviço, em um mesmo amor, edificando-se mutuamente. São pessoas egocêntricas, deixa-me dizer dessa maneira, buscando uma bênção pessoal, e quando termina tudo se dispersam para os seus lares de alguma maneira. Mas essa não é a igreja do Senhor Jesus. Nós devemos estar edificando as nossas vidas mutuamente, e em nossas conversações isso deve acontecer. Nós devemos buscar nos aperfeiçoar nisso e nos treinar nisso. Em cada oportunidade de nossa conversação, treine-se a si mesmo. Pense de antemão no que você vai dizer, como edificar alguém ouvindo, não apenas palestrando ou ensinando, é edificação mútua. É ouvir, não é apenas expressar. Há uma grande dificuldade em nossa cultura. Deixe-me mencionar isso, porque isso às vezes impede essa edificação mútua. Você às vezes está no metrô, no ônibus, observando as pessoas conversar na rua. Muitas vezes, para a maioria, parece que não há uma conversa, um diálogo, não é? Um que vai e volta, entende, chega a ser uma compreensão. Há expressões de monólogos, uma pessoa se expressa e a outra se expressa, mas você não vê interação, não é verdade? Ou isso aconteceu comigo, ou isso aconteceu comigo, e aquilo aconteceu. Não há uma busca por um sentido, por uma edificação, de chegar a uma conclusão. E a nossa cultura há muito disso, onde as pessoas gostam de se expressar, mas não de conversar, de ouvir, de buscar contribuir com algo, de falar algo, de indicar alguma coisa, etc, etc. Assim nós precisamos estar atentos. Se isso está em nós, se nós somos o tipo de pessoas que simplesmente falando, e a minha semana foi assim, eu, e a outra pessoa, eu, não está havendo interação, nem edificação. Assim tomemos grande cuidado, nos policiemos e busquemos nos aperfeiçoar nessa edificação mútua em nossas conversações. Às vezes é triste, não é? Mesmo entre crentes, não digo em nossa igreja, mas mesmo entre crentes, você observa, não é? Atento às conversas entre as pessoas, e tudo que você ouve, e mais nada, são preocupações pessoais. O culto acaba e as pessoas vão conversar ali, e toda a conversação é sobre preocupações pessoais e materiais. Ou a minha vida, o meu trabalho, a minha semana, isso. Nada espiritual. É muito triste ver isso, é um sinal triste, na verdade, quando crentes, ao final do culto, tendo ouvido a palavra, tendo adorado ao Senhor, a primeira coisa que eles vêm conversar uns com os outros ou com o pastor: pastor, minha semana foi assim, o telhado desabou, entrou água, isso. Querido, você estava mesmo adorando a Deus, sua mente estava nele, como é que você conseguiu desligar de repente? E nada te afetou? Que triste, não é, quando essas coisas acontecem? Sinal de que a mente estava voando e que houve insinceridade diante do Senhor em seu culto. E o culto acabou, nós estamos no dia do Senhor, e foi a minha semana, ou eu perdi ônibus, aconteceu isso e aquilo, etc. Não, meus irmãos, absorvendo a palavra de Deus, adorando em sinceridade e edificando-nos mutuamente na palavra de Deus. Isso é tão importante, que nós precisamos nos aperfeiçoar e nos treinar nestas coisas. Bem, não seja esse tipo de pessoa que não conversa, apenas se expressa. E busque, pense, como eu vou edificar esse meu irmão, essa minha irmã, o que é que eu posso compartilhar, que eu posso trazer nessa conversa que seja para a edificação. E é isso que Paulo tem em vista ao escrever esses irmãos de
e edificai-vos uns aos outros. Exortai-vos e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Mas agora, passando rápido para o versículo de número 12, nós temos essas exortações aqui. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, que vos admoestam. Bem, aqui é um comando, meus queridos. Não pense que a palavra rogo, Paulo está meio que de joelho dizendo assim, eu rogo, por favor. Isso é um comando. Paulo está falando pelo Espírito. Essa é a maneira como Paulo fala. Você observa nas cartas dele, ele é muito gentil. Ele fala, vocês me veem escrever, não é? Eu tenho ousadia, quando eu chego entre vós, sou manso, etc. Ele não está dando uma sugestão, isso é um comando de Cristo pelo seu apóstolo. Rogamo-vos, é um comando, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. É um dever cristão, obviamente, fazer isso, reconhecer aqueles que trabalham entre o povo de Deus. Nós somos exortados e comandados a agir corretamente para com os trabalhadores, com os servos do Senhor, que foram separados por Deus para a obra do ministério. A propósito, Paulo não está dizendo, se apenas fazer um parêntese, isso aqui, ele não está falando isso aqui, porque haviam dificuldades na igreja de Tessalônica. Há muitas pessoas que se dão a escrever comentários, e você começa a ver quando eles começam a comentar sobre textos como esse. Toda vez que Paulo está dizendo, olha, ame uns aos outros, exorta, tem problema na igreja, tem problema na igreja. Timóteo estava lá, ele foi enviado por Paulo, e ele voltou trazendo um relatório para Paulo, e Timóteo disse, olha, não estão recebendo corretamente os pastores ali. E Paulo escreve aqui para ralhar, para repreender. Nada disso, nada disso. Ele está dizendo isso porque essa é uma exortação razoável, não é? A ser dada. Rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham em vosso meio. Não que houvesse algum problema na igreja de Tessalônica, por isso ele está escrevendo desta maneira. E a ideia aqui é muito clara, no versículo 1, que o Senhor estabeleceu em suas igrejas um ministério da palavra, pastoreio na igreja. Essa é uma obra de Cristo, da mente de Cristo. Isso não é criação humana. Não foi a igreja ao longo dos séculos que decidiu criar isso. Lá no início eram só pessoas reunidas, sozinhas, sem pastores, sem diácono, sem presbítero. Aos poucos essas estruturas foram criadas. Não, isto é dado no início do Novo Testamento. Essa é a vontade do Senhor. Foi Ele quem separou e deu estes dons à igreja, chamou presbíteros, chamou diáconos, estruturou a membresia da igreja. Nós temos visto essas coisas. A congregação deve conhecer ou reconhecer os seus líderes. E quando os servos do Senhor, eles estão ensinando as Escrituras, então ouça, reconheça, dê suporte aos servos do Senhor nesta obra, porque eles estão militando na palavra de Deus. Foi o Senhor quem estabeleceu na igreja o ministério, o ministro da palavra. E essa é a palavra do Senhor, não são as ideias pessoais do pastor que ele está trazendo. Conforme o pastor ele segue, provando tudo da palavra de Deus, seguindo através da palavra de Deus. Então nós devemos ao ministério pastoral o nosso reconhecimento e ouvir e estar atento. E se pastores são chamados por Deus e estão fazendo realmente isso, são vocacionados, estão seguindo através da palavra e permanecem nela e provando tudo através dela. Então é nosso dever reconhecê-los, ouvir, dar suporte ao ministério. Isso é comandado pelo Senhor aqui. Portanto, rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Reconheçais. Bem, você reconhece alguém quando você olha para a pessoa e diz, é fulano, é Beltrano. Você reconhece o seu pastor quando você observa, é o pastor, ele é o pastor, separado por Deus, ele está no ministério da palavra. É isso que é comandado pelo Senhor, esse é o presbítero. Aqui está um outro líder, embora não pastor, não conduzido pela palavra, um diácono, separado pela igreja. Eu reconheço como neste ofício, eu trato desta maneira, assim eu quero ouvir o que está sendo ensinado pela palavra de Deus. E eu entendo que ele é o pastor e que ele está ligado a um propósito, que está realizando uma obra que tem um intuito, um propósito de edificação do povo de Deus. Minha aplicação aqui é muito clara. Reconheçais, diz Paulo, os que trabalham entre vós. Isso significa, aprecie estas coisas. Reconheça isso. Pastores, por um lado, não são pessoas especiais em si mesmos. Meus irmãos, não estamos fazendo aqui nenhum tipo de culto à personalidade. Nunca entre nestas coisas que se espalham pela internet. Pastores não são pessoas especiais em si mesmas. São crentes, como os demais crentes. Mas, por outro lado, lhes foi dado do Senhor a responsabilidade de pregar e de ensinar e de conduzir. E ai deles se não fizerem dessa maneira. E por causa disso, não porque são pessoas especiais que nasceram num berço especial, mas por causa do ofício,
e da responsabilidade que está sobre eles. Então, ore por eles e reconheça o seu trabalho, conforme buscam pacientemente provar tudo pela palavra e conduzir a igreja através da palavra. E se eles fazem isso fielmente, então receba o benefício da pregação, da exortação, do pastoreio, ouça, reconheça, e essa é a exortação que Paulo está fazendo aqui. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Que palavra interessante. Reconheçais, observe agora, os que trabalham entre vós. Talvez eu pessoalmente e outros pastores teríamos preferido que Paulo tivesse dito: rogamos-vos, irmãos, que reconheçais aqueles que têm título de pastor entre vós. Mas não é isso que ele diz. Ele diz: rogamos que reconheçais os que trabalham entre vós. Você observa isso? Inspirado pelo Espírito aqui. Reconheçais os que trabalham entre vós. Não é uma questão de título de pastor, mas é uma questão de trabalho de pastor. Deixa-me colocar da seguinte maneira: nós estamos lidando com a natureza da igreja, os ofícios, já tocamos na questão do presbitério, do pastor, mas isso é importante para o nosso discernimento espiritual. Não é uma questão de título de pastor, mas de ofício. Pastor não é um título, é um exercício. Percebe a diferença? Presbítero não é um título, é um exercício. E é isso que Paulo está dizendo: rogamos-vos que reconheçam os que trabalham, e não os que têm título apenas de pastor entre vós. E é muito importante observar estas coisas aqui, muito importante. Não é uma questão de título, mas de um trabalho. Mesmo como presbíteros, ou aqueles que são chamados para os serviços de diaconato, queridos crentes, não têm nenhum dever para com alguém, para com um homem que apenas tem o título de pastor. Você, como um crente em Jesus, não tem nenhum dever para com uma pessoa que apenas tem um título de pastor. Nós somos chamados a ouvir, a reconhecer, a dar suporte, a nos submeter àqueles que trabalham. Portanto, rogo-vos que reconheçais os que trabalham entre vós. Eu tenho observado ao longo do ministério pastoral muitos jovens que buscam o ministério pastoral. E eles vêm conversar e mandam e-mail, ou vêm sentar para conversar, buscando conselho. E você observa a vida deles, às vezes mais próxima, às vezes mais distante, como eles são nas suas igrejas, como eles estão operando em suas igrejas. E logo você percebe que a busca pelo ministério, na verdade, é a busca por um título. Eles estão atrás de um título, não do trabalho árduo. Eles estão atrás de uma certa notoriedade, de terem uma audiência, de terem ouvidos para ouvirem suas ideias. Eles desejam uma notoriedade, um certo status entre o povo de Deus, mas eles não estão desejosos de passarem muitíssimas horas solitárias estudando. Eles não estão desejosos de negarem-se a si mesmo, às vezes mesmo coisas legítimas que todo ser humano é digno de ter, e ter que colocar de lado essas coisas para se dedicar à palavra de Deus. Eles estão em busca de um status, uma certa notoriedade. E eles começam se promovendo por aí pela internet, sua foto, sua frase, o que quer que seja. E você observa essas coisas. Eles não estão preparados a se importar com a condição pessoal de cada crente, de cada ovelha, e ser um médico de almas. Tudo que querem estar atrás de um púlpito. Eles buscam uma certa atenção e notoriedade, serem convidados para ali, para acolá, para falar em tal lugar. Mas nós somos chamados a ouvir e a apreciar e a reconhecer aqueles que trabalham entre vós, diz o apóstolo Paulo. E a palavra trabalhar aqui, deixe-me explicar com clareza o que ela quer dizer. É uma palavra que se repete muitas vezes no Novo Testamento. E no grego tem em vista o trabalho duro, o trabalho árduo, o trabalho caloso, o trabalho que traz suor. Se aplica esse tipo de trabalho. Há várias palavras para trabalho no Novo Testamento, mas aqui Paulo usa aqui os que trabalham entre vós, tem a ideia, é um trabalho duro, pesado, cansativo. Essa é a ideia, esse é o aspecto desse trabalho. Paulo está dizendo, respeite aqueles que trabalham duro, aqueles que progridem no conhecimento da palavra de Deus. Esse é o padrão para pastores. O padrão para pastores por parte do Senhor Jesus, o sumo pastor, é um trabalho duro. É um trabalho dedicado, não é apenas o título que conta, mas é o trabalho e o propósito, a causa envolvida. E é para estes que Paulo está chamando a atenção. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Trabalho duro. Muito interessante essas palavras. Permita-me uma nota pessoal, eu não faço isso normalmente, não gosto de fazer também.
dizer algo sobre mim mesmo, um enfoque pessoal, mas às vezes sou surpreendidos por crentes ou mesmo membros de igreja que simplesmente não conhecem a rotina de seu pastor, não sabem como ele trabalha, o que ele faz. Alguns parecem ter a ideia, em algumas igrejas, que o pastor ele vive uma vida mais lenta e mais despreocupada do que os membros da igreja. Mas como pastor eu me vejo desde o início de meu ministério, 5 anos, trabalhando 7 dias por semana. Eu não trabalho 5 dias por semana, nem 5 dias e meio. Eu me vejo trabalhando 7 dias, de manhã, de tarde e de noite. E esse é o padrão que é colocado diante do servo do Senhor. Esse é o dever. Meus irmãos, é muito importante conhecer isso. Pregar, o pastor deve ensinar, o pastor deve iniciar ministérios na igreja, ele não pode estar envolvido em todos, ele é chamado a iniciar e treinar e supervisionar, ele deve escrever, ele deve ter ministérios pessoais, ele deve administrar, ele deve combater pela verdade, ele deve continuar inspirando a igreja, ele deve em particular conduzir a igreja a alcançar os perdidos. De outra maneira, ele não estará cumprindo o seu chamado para o ministério, e esse é o padrão que nós temos aqui. Rogamos-vos que reconheçais os que trabalham entre vós. De muito valor esta palavra, trabalham entre vós. E esse é um ponto muito importante. Reconheçais os que trabalham entre vós. Pense por um minuto. Quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, os seus discípulos o seguiram. Ele foi o líder e mestre e senhor deles. Mas ele nunca usou uma roupagem especial que o colocava diferente dos demais, embora ele fosse o Senhor da glória. Ele nunca usou uma roupa religiosa, sacerdotal, embora o Senhor da glória. Ele não requeria ser tratado como certos líderes religiosos de nosso tempo requerem ser tratados e demandam serem transformados em indivíduos especiais, que vestem roupas especiais, uma manta, um chapéu, uma batina, uma capa, um vestido, uma túnica, serem elevados, serem diferentes lá, distante da igreja. Não, observe o que Paulo está dizendo aqui. Rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que são um como vocês, crentes em Jesus Cristo. Alguns desses líderes vivem uma vida fantástica, não é? Cercados de luxo, como o Papa da Igreja Católica, como certos líderes de seitas e muitos líderes no meio neopentecostal. Mas será que você pode imaginar o Senhor Jesus Cristo dessa forma? Qual a semelhança dessas pessoas, desses líderes com Cristo? Absolutamente nenhuma. E quando você vê essa dessemelhança, você percebe que eles estão fora da vontade de Deus. Qualquer que seja o argumento que seja levantado para justificar esse luxo, esta ideia de colocar certas pessoas num pedestal, sendo diferente, vestindo um uniforme religioso ou o que quer que seja, você não vê isso no Senhor Jesus Cristo, nem vê isso nos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Mas os verdadeiros pastores de Cristo devem ser como o povo de Deus e estar entre o povo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer aqui. Rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Essa exortação só é verdadeira porque aqueles pastores já estavam entre o povo de Deus e viviam e trabalhavam. Rogamos, irmãos, que reconheçam os que trabalham entre vós. Vejam eles aí, entre vós. Irmãos, como vocês estão. Mas essa exortação tem um outro lado também. Porque pastores e presbíteros estavam entre o povo de Deus, junto com o povo de Deus. O povo de Deus, às vezes, poderia se esquecer que ele é o pastor, que ele é o presbítero, que ele foi separado por Deus para o ministério. E poderiam, talvez, porque estavam ali ombro com ombro servindo ao Senhor, não notar, não reconhecer, não respeitar o chamado e o ofício e a obra. Daí essa exortação. Rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Bem, eu devo ouvir, e eu devo reconhecer, e eu devo tomá-los, pastores, com seriedade no que eles estão dizendo no púlpito, e tomar com seriedade o que eles estão dizendo pessoalmente no aconselhamento. Não tome o que os pastores dizem apenas como meras suposições, sugestões. Reconheça o que está dizendo, é uma exortação, ainda que seja dito com a voz mansa, de uma maneira amigável. O que ele está dizendo é uma exortação pastoral e você deve ouvir e absorver. Este é o caminho certo da palavra de Deus que ele está trazendo para você. Ainda embora pareça que é uma conversa tranquila, e realmente é, e deve ser sempre assim, e a dignidade da pessoa deve ser sempre mantida, o pastor está trazendo algo
da palavra de Deus, pessoalmente ou de púlpito, assim, reconheça, ouça isso, ouvir com atenção, ouvir com humildade, não passar por cima da palavra do pastor quando ele está falando, mostrar respeito. Reconheça que é o pastor que está trazendo da palavra de Deus algo, porque ele foi separado pelo Senhor para fazer isso, e ai dele se não fizer isso corretamente. Ele deve pregar, ele deve admoestar, tentar curar as feridas pela palavra, disciplinar os desordeiros. Assim ouça, não converse com seu pastor como você conversasse com alguém na rua, batendo papo e debatendo. Ouça o que está sendo dito, ainda embora com a voz mansa, propositadamente, para manter o respeito e a dignidade, buscando o seu crescimento espiritual. Porque presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Isso obviamente é sempre feito com a palavra de Deus e a partir dos princípios da palavra de Deus, não a partir de psicologias humanas, sugestões ou ideias humanas. O pastor deve buscar em cada caso, clinicando cada caso, lembrar-se e trazer os princípios da palavra de Deus que se aplicam a cada situação. E discernir entre essas questões que estão sendo trazidas dele. E não se levar por isso ou por aquilo, mas discernir o que realmente está sendo trazido a ele para aplicar o princípio da palavra de Deus. E assim Deus dá graça, Ele dá direção, Ele dá sabedoria àqueles que meditam na palavra de Deus para isso. E por isso que nós reconhecemos, porque eles estão permanecendo na palavra de Deus. Meus queridos, eu preciso falar sobre estas coisas. Alguém, talvez um visitante que tenha vindo hoje pensando, tem problema na igreja, o pastor escolheu essa passagem. Não, essa é uma exortação salutar, essa é uma exortação necessária. É por isso que nós temos que trazê-la continuamente. E nós vemos isso nessa admoestação. Versículo de número 12. Rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Uma palavra importante aqui, no que se refere à função de um pastor. Ele também, como pastor, além de pregar, tem um chamado da parte do Senhor de admoestar. A palavra grega admoestar aqui traz a ideia de colocar algo na mente, de trazer à mente da pessoa algo, colocar ali algo importante. Essa é a ideia de admoestar no ministério pastoral, em qualquer admoestação. Isso implica que talvez as coisas estejam indo erradas na vida de um crente. E o ministro da palavra, ele irá do púlpito e pessoalmente, individualmente, colocar precauções da palavra em sua mente. Vou fazer um parênteses aqui. Nunca pense, isso acontece muitas vezes, que porque a palavra de Deus está falando com você, que eu tenho você aqui do púlpito em minha mente, que eu esteja pregando para você especificamente. Eu não faço isso. Se há algum problema com alguém na igreja, uma demonstração a ser dada, nós sentamos pessoalmente para lidar. Eu não prego tendo em vista uma pessoa, eu não faria isso. Se a palavra de Deus está falando com você, é porque o Espírito de Deus lida pela palavra. Ele escreveu a palavra, ele está em você, então ele lida com a sua situação. Então absorva como que a palavra de Deus está trazendo para você. Fecha o parênteses aqui. Mas o pastor, ele tem a missão também e o chamado de admoestar, de trazer, de colocar esses elementos na mente da pessoa, e talvez as coisas não estão indo bem. E do púlpito, pessoalmente, ele deve admoestar, trazer essas precauções da palavra de Deus à mente do crente. Ouça essas coisas, considere essas coisas. Lá em 1 Coríntios 4:14, Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 4, versículo de número 14, ele está usando aqui a mesma palavra. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoestar-vos como meus filhos amados. E isso é muito importante, trazer precauções da palavra à atenção da pessoa. O objetivo do pastor a fazer isso não é envergonhar a pessoa quando conversando pessoalmente. Não escreva estas coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar. É a mesma palavra utilizada aqui em Tessalonicenses, em nosso texto. Nós fazemos isso com fidelidade à palavra de Deus, com clareza, com gentileza, com respeito, mas fazemos isso com cuidado pastoral. E se uma palavra é trazida para lhe exortar a respeito de um comportamento, de uma atitude errada, ou de um dever que deve ser retomado e mantido, essa é uma exortação que busca o seu bem. Não é feita para lhe humilhar, lhe envergonhar, é algo pessoal, muitas vezes, ou quando é trazida de uma maneira geral do púlpito.
Esse é o objetivo, porque esse é o chamado de um pastor também. É isso que Paulo está dizendo: os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós no Senhor, isto é, pela palavra, sempre através da palavra, autoridade da palavra, e não dele, intrínseca, mas da palavra, e vos também admoestam. Admoestar. Bem, versículo de número 13. E os que tenhais, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Estima é uma palavra muito preciosa no Novo Testamento. Estimar. Estimar um pastor, um presbítero, é reconhecer que Deus requer pastores na igreja. Ele requer e ele tem apontado esses líderes para a sua igreja. Isso é estimar, é tê-los em estima e afeição por causa da obra que eles estão realizando. E essa é a ideia. Mais uma vez, um pastor ele não tem uma autoridade intrínseca como pessoa, nem mesmo a autoridade está nele conforme ele está com o título de pastor, mas a autoridade é a palavra. E conforme ele segue fielmente pela palavra, então nisso está a autoridade dele no exemplo também. Então, por conta disso, diz Paulo, os tenhais em grande estima. Em grande estima. E não se junte, não estou falando aqui mais uma vez a culto à personalidade, como nós vemos no meio evangélico aí, na internet, o que quer que seja. Eles não são pessoas especiais em si mesmos, que têm que vestir um uniforme religioso, se destacarem visualmente dos demais. Eles devem ensinar a palavra, são homens com o povo de Deus, junto com o povo de Deus, devem trabalhar com seriedade na palavra, no ministério, na exortação, no ensino. De outra maneira, não sou requerido estimá-lo nem ouvi-los, eles não estão firmados na palavra de Deus. Mas porque eles fazem isso e se dedicam a isso, então os tenhais em grande estima por causa da sua obra, porque buscam glorificar a Deus, porque buscam edificar a vida do povo de Deus e apresentar cada crente do rebanho de Cristo ao sumo pastor a quem pertencem. Esse é o objetivo, e por causa disso, então a estima aqui é chamada. Versículo número 14 agora. Rogamos-vos, pois, também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Bem, Paulo agora passa do relacionamento entre pastores e membros para o relacionamento entre membros. A exortação aqui é para o bem e a saúde da igreja. Uma exortação dirigida a cada membro, a cada crente em Jesus Cristo. A primeira parte diz: rogamo-vos, mais uma vez é um comando, também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Você observará que há 3 categorias de pessoas aqui e 3 categorias de ações que devem ser tomadas em relação a essas pessoas ou situações. Admoesteis os desordeiros, primeira categoria, consoleis os de pouco ânimo, segunda categoria, e sustenteis os fracos, terceira categoria. E antes de falar do que é um desordeiro, que é a primeira categoria que rogamos que admoesteis os desordeiros, apenas uma palavra sobre o termo admoestar. Muito importante pensar sobre isso. A palavra, mais uma vez, é trazer à mente, colocar na mente, trazer à consideração de uma pessoa algo. Não é uma palavra negativa, na verdade, no grego. Transparece um pouco negativo no português, mas o grego não traz essa ideia negativa apenas de admoestar. Não tem em vista, por exemplo, apenas uma repreensão. Repreenda os desordeiros. Repreenda os que estão em desordem, está incluso também nessa admoestação, mas não é apenas isso, não é apenas repreenda os desordeiros. É a palavra admoestar. É uma explicação, meus irmãos, marque isso. Admoestei os desordeiros é uma explicação. A palavra admoestar traz uma explicação. Veja, querido amigo, meu querido amigo, minha querida amiga, irmão, irmã, se você fizer isso, se você continuar agindo assim, falando assim, ou se portando desta maneira, então você não está agindo de acordo com a palavra de Deus. De mostrar é trazer à mente estas questões. E você aponta isso para a pessoa. Ao agir dessa maneira, para com outro irmão, para com o teu dever, teu serviço na obra do Senhor, você se coloca em uma posição difícil e perigosa ao se comportar assim ou ao falar assim, porque Satanás irá tomar uma vantagem em tua vida. Ele irá observar isso e provavelmente ele usará essa faísca, essa atitude para parar a obra do Senhor, ou afetar a obra do Senhor, ou contaminar outras pessoas.
E você será motivado a se mover para mais e mais distante do caminho do Senhor. Meu querido irmão, não haja dessa maneira. Observe o que a palavra de Deus está dizendo em contextos como esse aqui. E talvez a sua atitude, ou comportamento, ou negligência afete outras pessoas que estão te observando. E tem você uma pessoa madura na fé. E logo você, que é uma pessoa na igreja que serve ao Senhor, e as pessoas tomam como exemplo, isso pode levar outras pessoas a cair, a maneira como você reage em certas situações que vêm em tua vida. As pessoas observam, e elas querem ver magnanimidade, verdadeira humildade, e agindo dessa maneira, você pode levar outras pessoas a tropeçarem, a dizerem a si mesmo certas coisas e cessarem a obra do Senhor, ou copiarem o comportamento errado, admoestar. Você percebe, não é apenas a repreensão da desordem, mas é também trazer à mente da pessoa, colocar em sua mente, trazer à mente da pessoa. E nós apelamos às pessoas como pessoas inteligentes, como pessoas dignas, capazes de entender, de receber a demonstração e de vivê-la e de pô-la em prática. Nós não lidamos as pessoas como infantis. Não faça isso! Nós conversamos, arrazoamos, trazemos à mente da pessoa, respeitando a dignidade e a inteligência de pessoas maduras, que também amam ao Senhor e que talvez se encontrem em um momento ou uma situação de desafio, para que elas ajam de maneira razoável, e respondam e voltam aos seus deveres e mudem a sua atitude ou maneira de pensar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Admoeste, coloque na mente, raciocine, arrazoe, explique à pessoa. E essa é uma função agora que está dirigida a cada crente. Ele fala sobre a função do pastor em fazer isso do púlpito e pessoalmente, pastoralmente, mas aqui ele está trazendo isso como uma responsabilidade a você e a mim. Como crentes juntos, nós devemos admoestar os desordeiros. Marque essa palavra admoestação porque é esta ideia. Mas agora a palavra desordem. Quem são estes que devem ser admoestados? Com quem arrazoar? Quem é o desordeiro aqui? Bem, desordeiro, a palavra traduzida em português desordeiro, é no grego uma palavra usada em um contexto militar. E a ideia é esta. No contexto militar, aquele que sai do ranking, aquele que sai das fileiras, aquele que sai da ordem. Esse é o desordeiro. Significa que essa pessoa deixou a sua posição na fileira, no conjunto, na ordem. Esse é o desordeiro. Não tem apenas em vista uma pessoa que faz desordem na igreja, se levanta e grita, ou que ora alto quando o pastor está orando a outra pessoa e entra no momento que está sendo lendo a palavra de Deus e faz barulho. Isso também está incluso, mas não é essa a ideia primariamente aqui em desordeiro. É a pessoa que não se firma e se mantém em sua posição no ranking, na fileira. Uma palavra militar, que sai, que dispersa. E isso enfraquece grandemente a unidade. Porque o povo de Deus é como um exército na Bíblia, em busca de alcançar algo, de expandir território para Cristo, alcançar almas. Mas como um soldado neste exército, eu me tornei um desordeiro, eu saí da ordem, eu saí do meu lugar, eu saí da minha posição. Isso está afetando a igreja, isso está enfraquecendo outras pessoas e trazendo problemas. Talvez o soldado foi buscar alguma coisa no meio da guerra, do combate, lidar com alguma coisa, via a natureza, saiu da sua ordem. Bem, de que maneira nós nos tornamos então desordeiros, segundo o apóstolo Paulo? De muitas maneiras. Talvez, digamos, a sua frequência aos cultos se tornou pobre e você começou a falhar. Mas nós temos um comando a estarmos juntos em cada oportunidade provida para adorar o Senhor e servir e nos envolver na obra do Senhor. Mas a pessoa talvez não esteja mais ali na igreja. E ela se tornou um desordeiro, ela saiu da ordem, da sua fileira. Há muitas razões por causa disso. Nós perguntamos por que a pessoa não está mais fiel, dedicada aos cultos, servindo ao Senhor. E talvez haja uma razão por trás, e nós temos toda a simpatia muitas vezes. Talvez você esteja triste com algo, talvez a perda de uma pessoa tenha afetado demasiadamente por algum tempo. No lugar de se recuperar daquilo, você permaneceu no estado em que estava. Ou talvez alguém esteja sentindo os desafios da vida muito pesados sobre a sua mente e os seus ombros, e ela não está na casa de Deus por algum tempo, por alguma razão. Mas talvez, meu irmão, minha irmã, embora haja toda a simpatia por algumas razões que parecem inicialmente legítimas, talvez você tenha dado uma resposta inapropriada a uma situação difícil.
Você não respondeu a essa situação como um crente deve responder. E você se sentiu depois disso muito lá embaixo para voltar a orar, e a ler, e a adorar, e estar envolvido na obra do Senhor. Bem, alguém precisará admoestar com você, e arrazoar com você, e trazer à sua mente essas questões referentes ao teu chamado como um crente, teu status, o teu privilégio. E às vezes alguém tem que nos admoestar com toda a gentileza, no contexto da amizade cristã, claro. Mas um ponto em questão é esse, que pode ser uma atitude desordeira não estar na casa de Deus, em todos os cultos, envolvido no serviço do Senhor. E eu me tornei regular nos cultos e na adoração com o povo de Deus. E eu estou apto a uma exortação gentil de um irmão. Ou talvez seja uma outra questão, seja uma questão de dedicação. E a pessoa é um crente dedicado, mas de repente a dedicação ela sofreu séria fratura. Ela caiu seriamente. A pessoa não está mais dedicada como estava. De repente, você não pode mais contar com aquela pessoa. Ela chega atrasada para o seu dever. Ela não está lá, ela não cumpre o que foi dito. Vou fazer, e quando você vê, ou abre, ou olha, não está lá. A pessoa era dedicada, mas agora não é mais dedicada. De repente não está, você não pode mais confiar com a pessoa. Se tornou desorganizada, desordem tomou lugar. De repente a pessoa não está mais envolvida no serviço do Senhor. Ou em qualquer dever na casa de Deus. Será que alguém irá àquela pessoa para salvá-la de uma piora, para exortá-la, para admoestá-la, para trazer algo à sua mente, uma palavra? Olha, a Bíblia nos comanda isso. E o Senhor espera isso de nós. E há tantas bênçãos ligadas a isso. E há muitos perigos em não andarmos assim na presença do Senhor. Será que alguém irá trazer uma ajuda a essa pessoa de volta a um estado fiel, de honrar o Senhor e experimentar as suas bênçãos no serviço? Ou nós vamos dizer, deixa de lado, a pessoa é difícil, é dura, eu não vou me meter, eu não quero, deixa, já foi muito longe. É claro que não. Nós iremos admoestar. Esse é um comando para cada um de nós. Rogamos os irmãos que admoesteis os desordeiros, aqueles que são levados por distrações, que saíram dos ranques, da ordem. Nós temos que ter isso em vista, meus irmãos. Esse é um dever pessoal uns dos outros. Não deixe isso para o pastor. Essa é uma situação entre nós, o nosso cuidado mútuo. Porque nós temos essa amizade em Cristo, independente das personalidades que nós temos, nosso status social no mundo, nós podemos ter essa liberdade de conversar uns com os outros, na certeza que as pessoas não vão ser ofendidas. Elas vão ouvir, elas vão tomar a palavra de um irmão, de uma irmã. Há um interesse real na edificação. Assim nós não podemos virar as costas quando observamos pessoas que estão saindo dos ranks. Elas devem ser admoestadas com a palavra bíblica e com gentileza, buscando trazê-la de volta a uma posição mais agradável ao Senhor. Ou talvez, deixe-me trazer outro exemplo prático, seja uma ofensa. Alguém realmente cometeu um pecado e precisa de ajuda. Essa pessoa precisa ser exortada, perdão. Ou talvez essa pessoa esteja envolvida em fofoca, em maledicência entre o povo de Deus. De alguma maneira esteja indiretamente sugerindo ou trazendo informações novas que denigrem o caráter ou trazem suspeitas sobre o caráter de uma pessoa. E no meio de uma conversa joga uma coisa ali, outra lá, e você percebe esse tipo de coisa com clareza, e a pessoa persiste. Tal pessoa se tornou um desordeiro na igreja do Senhor Jesus Cristo. E deve ser admoestada logo, porque coisas como essa trazem grandes dificuldades e tragédias entre o povo de Deus. Talvez sejam erros doutrinários, e alguém se tornou presa, pessoalmente uma presa pela internet, ou algum meio de algum líder, que embora muito persuasivo, o ensino seja desviante da palavra de Deus. Embora interessante, pareça lógico, pareça sincero, pareça plausível, não é bíblico. Essa pessoa está sendo levada por certas ideias. Essa pessoa precisa ser admoestada quanto a isso, quanto ao perigo, quanto ao erro e quanto ao resultado que isso pode trazer em sua vida e na obra do Senhor. Ou talvez a pessoa seja uma pessoa intrometida demais na vida dos outros. Nós temos referência sobre isso aqui em 2 Tessalonicenses. Pessoas indo de casa em casa, metendo o nariz na vida dos outros, não se importando com sua própria vida, seu próprio tempo, em cuidar das suas próprias situações. Então a pessoa precisa de uma certa admoestação
sobre ordem, se tornou um desordeiro. Esse tipo de coisa deve ser feito. E há tais pessoas que precisam ser ganhadas de volta a uma posição mais séria. E nós fazemos isso em dependência do Senhor, no contexto da amizade, mas nós devemos fazer isso, porque este é um comando do Senhor. E nós não estamos falando aqui, não me entenda errado, sobre a regimentação aqui. Nessa igreja é requerido que todo mundo seja igualzinho, pense igual. Falei, não, nós somos pessoas diferentes. Nós não somos ervilhinhas, todos iguais no mesmo pote. Seria triste, né? Seria entediante. Nós temos personalidades diferentes. Isso é algo tão belo na igreja de Cristo Jesus, feito de todo tipo de pessoas, com personalidades diferentes, mas a mesma fé, o mesmo propósito. Estamos juntos pelo mesmo propósito e a mesma fé, embora tenhamos personalidades tão diferentes uma das outras, que embelezam o nosso relacionamento, o nosso convívio e o nosso tempo junto. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Às vezes essa segunda parte do versículo 14, admoestai os desordeiros, consolai os de pouco ânimo. Que palavras? Quem são esses de pouco ânimo? Bem, o grego significa os de pouco espírito. Ânimo, de latino, é anima ou alma, os de pouca alma. Consolai os de pouca alma. Pessoas espiritualmente que no momento estão mais fracas do que elas normalmente são. Essas são as pessoas de pouca alma, de pouco ânimo no momento. Elas são temerosas demais, ou estão temerosas demais. Talvez alguma coisa aconteceu e elas já não sabem mais se são salvas, se nasceram de novos. E você sabe que elas nasceram de novo, você sabe que ele foi salvo. E não há dúvida sobre isso, mas porque no momento eles não sabem, ou as coisas contribuíram para que ficassem desencorajadas, mesmo aflitos, ou talvez sejam mesmo perseguidos, um período de perseguição no lar, ou por familiares, ou opressão, causa isso, um pouco ânimo, um pouco espírito. E todos nós estamos inclinados a ter esse pouco ânimo, não é? Em situações várias, que nós não sabemos quando virá. Você só sabe quando ela chega. As circunstâncias podem ser duras e difíceis muitas vezes em nossas vidas. E nós não somos tão fortes em nós mesmos como nós normalmente imaginamos. E às vezes nos vemos com um pequeno espírito, pouco ânimo. De maneira que isso não se refere a pessoas fracas, mas pessoas que estão no momento com pouco ânimo, cujo espírito no momento está lá embaixo, se sentem com pouca alma, assim por dizer. E o chamado aqui é a animá-los. E meus amigos, meus irmãos, a passagem do Novo Testamento e no Antigo Testamento que mostram esse caráter belo da Igreja de Deus. Deixa-me voltar apenas a duas delas. Em Isaías 40, versículo 11, nós vemos o Espírito de Cristo na Igreja de Cristo aqui. Isaías 40, 11. Como pastor, Cristo apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Você percebe o Espírito de Cristo? Ele deve estar em nosso meio, entre nós, carregarmos uns aos outros, conduzirmos uns aos outros. Estamos pequenos em determinado momento, suportá-los. Veja agora o capítulo 42, o versículo 11. Mesma ideia, o Espírito de Cristo. Nós temos que ser assim entre nós, com os que são de pouco espírito. 42, versículo 1, na verdade. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada ou a vara fraturada não quebrará por inteiro, isto é, nem apagará o pavio que fumega, com verdade trará justiça. Está ali uma vara, um galho já quebrado, ele não vai arrancar fora. Está ali um foguinho quase apagando sua fumaça, ele não vai jogar água. Essa não é a postura de Cristo. E essa postura deve estar em nós, em nossos relacionamentos, no de pouco ânimo, ajudá-lo, animá-lo, acender novamente o fogo que quase se extingue. Aquele que está quebrado, buscar auxiliá-lo, a curar, a fortalecer. Esse Espírito de Cristo deve estar em cada crente, em nossa preocupação sincera uns pelos outros, isso deve estar presente. E volto ao nosso texto de 1 Tessalonicenses mais uma vez, a terceira categoria aqui nesse versículo que nós acabamos de ver, versículo 14. Animais ou consolais os de pouco ânimo, sustentais ou sustenteis os fracos. Bem, o grego aqui é muito belo. Sustentai os fracos. A ideia aqui é grudar, colar,
apegar-se a uma pessoa no sentido de dar suporte a ela quando ela está caindo. Essa é a ideia aqui. Cole-se nesse crente que está fraco a ponto de cair, para lhe dar suporte para que ele não caia. Segure alguém que está a ponto de cair, venha junto ali. E essa é a ideia, é tão belo perceber isso. E talvez seja um novo convertido, um novo crente na fé, advindo talvez, um crente advindo de um contexto pentecostal, por exemplo. Você deve dar suporte ao fraco. E pessoas, às vezes, quando vêm de um contexto pentecostal, trazem tantas ideias nocivas para a sua própria vida. E é necessário ter paciência, dar suporte, responder perguntas, estar juntos, não é? E esperar a graça de Deus operando e fortalecendo. Não fique irritado com as pessoas quando elas se comportam inconvenientemente. Traga uma palavra sábia no momento certo. Às vezes você precisa mostrar o que está errado nesse comportamento, mas coloque-se ao lado para ajudar. Uma pessoa foi salva recentemente, mas ainda não descobriu que o Senhor nos chama a santificação, e talvez a maneira da pessoa se portar ou se vestir é inconveniente para estar na casa de Deus. Há elementos de sensualidade ali. Isso não deveria estar entre o povo de Deus. Assim, uma conversa gentil no momento certo, mas seja paciente. Talvez a pessoa traga ideias que ainda são todas torcidas sobre muitas coisas no Evangelho. Seja paciente, não seja como os guardas do templo, não é? Em Jerusalém, ali no pátio dos gentios, esperando o gentio pôr o pé ali para descer o cacete na cabeça de cada um. Não, se a pessoa vier aqui com ideias erradas, observe, vigie a igreja, mas converse a tempo. Não tente moldar e transformar a pessoa, espantar aqueles que o Senhor trouxe para serem curados pela palavra de Deus. Dê suporte a alguém que está fraco na fé, que está sendo levado por certas ideias, ou intuições, ou meramente emoções. Esteja junto antes que essa pessoa caia completamente e se afaste por muito tempo dos caminhos do Senhor. Crianças, não é? Às vezes são salvos, ou jovens, eles têm todas as suas atitudes que às vezes irritam os adultos. Tenha paciência, espere. Se você deseja ver o crescimento, lembre-se que as pessoas tiveram paciência com você também em tantas coisas que você talvez nem tenha percebido até que você crescesse. Isso foi tão beneficial, não é? Assim nós damos esse suporte uns aos outros. O enfermo talvez, fisicamente enfermo, e pela enfermidade difícil, as forças espirituais podem minguar por causa da aflição na enfermidade. Suporte eles, dê atenção, ore, esteja junto também. Nos tempos do Novo Testamento havia o problema daqueles judeus recentemente convertidos, não é? Tinham uma consciência fraca, imaginavam que aquelas coisas de tocar, daqueles sábados, da lua, do sacrifício, tudo isso de alguma maneira contribuía para a sua salvação. E os gregos, que sabiam que isso não valia nada, simplesmente estavam desprezando eles. Então eles precisavam ter paciência com as pessoas fracas, com aqueles judeus fracos, até que eles crescessem também. Eles não poderiam parar, aqueles judeus, e pensar que seu judaísmo já não era mais vital para as suas vidas. Ou talvez alguém que tem um pecado passado e pecou seriamente, mas veio ao Senhor em arrependimento e foi realmente perdoado e transformado, mas parece que a pessoa não consegue perdoar a si mesma e voltar a adorar ao Senhor e servir ao Senhor, e não consegue aceitar que o Senhor ainda pode abençoá-lo. Me refiro a um pastor, líderes aqui, me refiro ao crente em geral, e abençoá-los e usá-los, e a pessoa simplesmente não retorna a amar e a servir, a estar entre os irmãos, à ceia do Senhor. Essa pessoa está na categoria de alguém que se encontra fraco, que deve receber suporte de cada crente em Jesus Cristo. É isso que Paulo diz aqui: consolai-os de pouco ânimo, sustentai os que estão fracos. E aqui uma declaração geral: sejais pacientes, longânimos para com todos. Nós devemos pensar sobre isso. Bem, essa é uma bela figura do povo de Deus, não é? Admoestar os desordeiros, consolar os de pouco ânimo, sustentar os que estão fracos e ser pacientes com todos, que significa ter longanimidade, um ânimo longo para com todas as pessoas, em todas as situações do nosso convívio. Então esse versículo de número 15 nós devemos concluir aqui. Vede, irmãos, vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. O que está em vista aqui, meus irmãos, é a retaliação. Vede, meus irmãos, que ninguém pague mal com mal, retaliação. Nenhuma retaliação de qualquer tipo entre o povo de Deus, seja por palavras, sejam por ações, sejam por comportamentos. Nós somos o corpo de Cristo.
Será que nós iremos retaliar contra o corpo de Cristo? Isso é algo belo, isso é algo precioso diante de Deus. Ele zela, ele prima por sua igreja, e estes somos nós. Nós não fazemos retaliações em nada uns para com os outros. Meus irmãos, vede, observe a cautela e a advertência, que ninguém dê a outros mal por mal, que ninguém dê retaliação. Um puritano uma vez escreveu dizendo que retaliação, revanche, retaliação é a última trincheira da velha natureza em um crente. Interessante, não é? Essa tendência que há no homem natural de retaliar com palavras, com atos. Não me tratou bem, agiu errado comigo, vou retaliar, vou falar uma palavra dura, difícil, vou jogar alguma coisa contra, vou ter um comportamento ruim. É quase a última parte, não é, da velha natureza na pessoa renascida, após a conversão, antes de nos submetermos por inteiro ao Senhor Jesus Cristo. Vede, irmãos, que ninguém dê a outros mal por mal, nenhuma retaliação, mas longanimidade. Esse é o comando do Senhor Jesus Cristo através do apóstolo Paulo. Vede, irmãos, que ninguém dê a outros mal por mal. Interessante a maneira como ele coloca. Vede que ninguém dê a outros. Você observa? Ele não responde, ele diz, não responda mal com mal. Ao responder uma pessoa que tratou você de uma maneira dura ou difícil ou sem consideração, não responda no mesmo espírito, não responda com a mesma ofensa, não mostre retaliação. Ele põe uma responsabilidade sobre cada um de nós. Vede, irmão, observe, vede, irmãos, que ninguém dê mal por mal. Se como um crente, eu vejo meu irmão, eu vejo minha irmã fazendo isso, retaliando contra outro crente, com palavras, com ações, eu preciso fazer algo para ganhar esse irmão, essa irmã de volta a uma posição sincera diante do Senhor. Sair dessa posição errada, conversar com ele, conversar com ela, se eu observo isso. A exortação é dirigida a todos nós. Vede, irmão, observe, mantenha um laço do amor fraternal. Você observou alguma coisa desse tipo? A exortação é dirigida a cada um de nós. Nós não podemos permitir que ninguém seja levado por um espírito de retaliação entre um povo de Deus. Vede, irmãos, que ninguém pague o mal por mal. Que palavras não é? Às vezes nós ficamos surpreendidos com a palavra de Deus tão prática e tão direta em nossas questões, porque Deus nos conhece muito bem e conhece a maneira como nós vivemos, e nós agradecemos a Deus por isso. Em que estado nós estaríamos se nós não tivéssemos essas exortações e comandos da palavra de Deus? Vede, observar, e ele diz que ninguém dê a outros mal por mal. Mas não é observar para fazer fofoca, não é observar para espalhar, criar um segundo mal. Pastor, fulano é assim, viu fulano, beltrana. Não é causar um segundo mal, é com sabedoria conversar com outra pessoa, tendo em vista o bem. Ninguém traga o mal contra o mal. Esse é um aspecto óbvio, não é, da velha natureza. Quando você observa essas coisas, você percebe um traço fortíssimo dessa velha natureza que não foi lhe dado, causado pelo orgulho, retaliação. O apóstolo coloca a responsabilidade sobre cada um de nós aqui. Isso não se refere, meus irmãos, deixem-me fazer uma pausa. Isso não se refere a pecados morais, que precisam talvez ser disciplinados pela igreja, mas ofensas ordinárias que podem acontecer entre o povo de Deus, certos atritos que acontecem, talvez por falta de consideração. Deixe-me martelar isso aqui novamente. Falta de consideração parece ser a causa de muitas ofensas. Falta de consideração, a gente usa tanto esse termo, a gente esquece de pensar o que significa. Falta de considerar. Se eu falar assim, considere o resultado. Se eu agir assim, considere o resultado. Se eu omitir, considere o que isso pode causar. Você é levado pelo momento, por uma afeição, considere o resultado disso. Falta de consideração traz tantos e tantos problemas. Falar sem pensar, agir sem considerar o efeito de ações ou omissões sobre a vida de outras pessoas. Todavia, em casos como esses, atritos, dissensões, o espírito correto é longanimidade e admoestação no contexto da amizade em Cristo. Nunca retaliação por palavras, por ações, por atitudes. Meus irmãos, diz Paulo comandando, a ninguém pagai o mal
por mal. Ninguém dê a outros o mal por mal. E que palavras tão tremendas, não é? Temos aqui o espírito correto, que é longanimidade, é demonstração no contexto da amizade, mas nunca retaliação, porque isso é tão contrário ao Espírito de Cristo e contrário à nova natureza que nós recebemos no Senhor. Isso não é uma questão de pecados morais, como eu falei, talvez precisam ser disciplinados. Deixa-me trazer um outro ponto, já que nós estamos lidando com essas questões de disciplina. Quando você traz algo ao pastor, essas questões devem estar ligadas a isso, que envolvem disciplina. Uma coisa é você conversar com alguém na rua, não é? Um seu familiar, sobre um problema que aconteceu, uma ofensa, um atrito. Outra coisa é você trazer ao juiz. O pastor não é o juiz da igreja, é a palavra. Quando você traz ao âmbito judiciário, você traz tendo em vista leis e disciplina e coisas que precisam ser trazidas. Assim, ofensas entre irmãos e atritos não devem ser trazidas naturalmente ao pastor, mas devem ser lidadas entre os irmãos seguindo esses princípios, não é? Longanimidade. Ninguém dê mal por mal, não retaliação. Quando nós falamos sobre pecados morais, nós temos em vista os 10 mandamentos. E o Senhor lá em Mateus capítulo 6 dizendo, se alguém pecar contra ti, o procedimento é esse. Vá primeiro a ele, traga uma outra pessoa no segundo caso, depois traga o contexto da igreja. No contexto de ofensas e atrito entre os irmãos, que acontecem por razões várias, muitas vezes orgulho ou desconsideração, o procedimento é este. Como eu fui perdoado em Cristo, eu devo perdoar, eu devo conversar. Nada de retaliação. Meus queridos irmãos, tome essas questões com muita seriedade, porque o Senhor olha sobre nós, da maneira como nós agimos a respeito disso. E nós temos sido alimentados e informados a respeito disso e não sabíamos antes. Mas veja o versículo de número 15. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui, que palavra interessante, segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Seguir, no grego na verdade é correr, não correr no sentido de correr para longe, mas correr em direção. Veja novamente, mas seguir, correr, não é sempre para o bem, em direção ao bem. Correr em direção à paz, um problema aconteceu, correr em busca da paz. Seja rápido em agir para que haja o bem, a paz. Busque com energia indo em direção ao bem. No lugar de retaliar, busque dizer algo, fazer algo que seja beneficial, longânimo, magnânimo, que demonstre humildade em tua alma, bondade, longanimidade. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas seguir, correr sempre para o bem, tanto uns para com os outros, bem como para com todos. Bem, esses são os textos que buscam promover a saúde e o bem-estar na igreja. A atitude do povo de Deus para com os seus pastores, a maneira como os pastores devem servir ao Senhor e operar, a nossa atitude de uns para com os outros, observarmos uns aos outros no sentido de oferecer suporte, edificarmos uns aos outros em nossas conversações, sobretudo nessas 3 categorias que nós vimos aqui, desordeiro, pouco ânimo, fraco, uma atitude correta em cada uma delas, não a negligência, mas agir corretamente quando essas situações se levantarem, e elas se levantarão. Será que você estará preparado para agir corretamente? Mantenha essas questões em mente. Essa é a nossa responsabilidade uns para com os outros, promover a saúde espiritual da igreja, do povo de Deus. Nós somos esses mensageiros de Cristo. Nós temos o Evangelho da Graça Redentora. Nós estamos aqui para sermos crentes, em uma comunidade de pessoas crentes, como aquelas pessoas neste mundo que representam o Senhor. É o povo de Deus que representa o caráter transformado em Cristo neste mundo. Queridos irmãos e irmãs, com que nós jornaremos e viveremos juntos no céu por toda a eternidade, nós somos essas pessoas salvas pela graça de Deus. É para nós que está dirigido pessoalmente essas diretrizes da palavra de Deus e as bênçãos que estão ligadas a ela, uma nova vida, uma mensagem viva do caráter de Cristo a ser proclamada por uma vida assim. Nós representamos o Salvador. Será que nós trazemos vergonha contra o corpo de Cristo? Ou buscamos avançar e edificar o povo de Deus por meio de nossa atitude, maturidade, dedicação na comunidade do povo de Deus? Nós recebemos a ministração da palavra de Deus e a exortação com o espírito correto, absorvendo e recebendo, construtivo em nosso relacionamento, sendo longânimo, buscando bem uns dos outros, o interesse real uns pelos outros em oração, em atitude, e em situações difíceis, respondendo a cada uma delas como crentes devem responder,
como Ele nos dá esses comandos, meus irmãos, Ele também nos dá o seu Espírito. E porque Ele nos dá o seu Espírito, então nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos viver assim, porque Ele nos fortalece e que Ele nos ajude. E que esta igreja seja bela aos olhos de Deus e de todos aqueles que entrarem por estas portas para conhecer o povo da Igreja Batista Reformada da Palavra. E que Cristo seja conhecido e glorificado nela.